Bom dia, pessoal, de novo. Obrigado pela moderação, é um prazer. Inclusive, começar com a tua energia já, para fazer girar um pouquinho, né? Perto da hora do almoço. É bom. Pessoal, o Mark me deu o desafio, e com muito prazer aceito sempre os convites dele, de falar um pouquinho de uma questão que para a gente é tão importante, tão cara, que é o que a gente de fato define como acesso, né? Eu, como uma pessoa com esclerose múltipla, entendo que acesso é quando eu abro a geladeira da minha casa, pego o remédio que eu retirei lá na farmácia e ponho dentro do meu organismo. Mas isso é um pouco mais complexo quando a gente olha as questões de regulação do próprio prazo e do processo em si. De novo, como que impacta? Eu costumo sempre já trazer o final da frase. Impacta muito, né? Nós estamos falando de doenças que não têm cura. As que têm tratamento, muitas vezes ficam ali num limbo, que é um limbo perverso, eu digo que é quase terrorista, que você tá ali na expectativa de ter acesso ao tratamento, você viu que foi incorporado, publicado como incorporado, e esse remédio não chega. Acho que a gente tem um caso clássico de câncer de pulmão, mais de 3.000 dias, quase 4.000 dias, foi publicado como incorporado e nunca chegou para esse paciente. E aí eu trago esse exemplo porque provavelmente esse paciente que estava esperando o remédio que foi incorporado já não está mais na fila de esperar o remédio. Já faleceu. Então, resumindo, o impacto é a vida, né? A doença não tem cura. O que eu posso fazer por mim é tratar. E essa parte está sendo tirada de mim. Então, muito rapidamente, como um contexto, não sei para onde a gente fala desse decreto dos 180 dias, né, pós publicação da incorporação, mas eu trago esse slide muito para a gente ter claro que não são 180 dias. Tá? É para falar nesse? Para ter claro que não... melhor mesmo. Não são só 180 dias, nós estamos falando de 1.360 dias. Se tudo correr muito bem, 1.360 dias para chegar para o paciente. E aí, gente, eu não quero expor ninguém, então eu falo de mim. Eu, como paciente de esclerose múltipla há 16 anos em tratamento, quando eu fui diagnosticado, o que eu mais fazia de madrugada era procurar o que estava rolando que pudesse chegar no Brasil para tratar a condição que eu fui diagnosticado. Então, são 1.360 dias que essa pessoa está, de alguma forma, tentando entender o que está rolando, pesquisando, tentando cuidar da própria saúde, na expectativa daquilo que depois vai ser publicado como incorporado e ainda atrasa, e atrasa muito. Não vou falar de processo, até porque eu nem me atrevo, né? Gonzalo Vecina daqui a pouco vai vir aqui falar, então eu deixo para ele, mas acho que a ideia aqui é trazer um ponto muito importante que eu gostaria de destacar, que é a falta de transparência no processo em si. Eu trouxe o slide anterior como a morosidade do sistema, e aqui a falta de transparência. Quando a gente começa a olhar, a gente sabe tudo isso que funciona. Mas assim, vamos de uma forma aleatória, talvez nem tanto. Consulta pública. A Verônica já mostra que muitas vezes as contribuições mais robustas acabam só sendo resumidas em nuvens de palavras. Thiago Farina recentemente fez uma contribuição como FEOSP, numa consulta pública que a FEOSP tinha total interesse em participar, e o membro do NATS, depois que foi apresentar, enfim, foram falar das contribuições, eles simplesmente não citaram a FEOSP, sendo que só haviam 7 contribuições na consulta pública. Bom, poderia citar outras várias coisas, mas assim, inclusão na Rename, portaria, a gente fica nesse limbo, né? A gente não sabe, a bem da verdade é que como controle social, enfim, todos nós deveríamos cobrar transparência do Estado. Eu não entendo muito como funciona muito das coisas. Eu sei como que é a regra, mas como funciona em si eu não entendo. Bom, trazendo a questão dos 180 dias específicos, já tendo contextualizado que não são 180 dias, já se passaram 1.360 dias, a gente não tem um decreto de lei, uma força de lei. A gente tem um decreto presidencial que lá no artigo 25 fala que aquilo que for publicado como incorporado tem que chegar em até 180 dias para o paciente. O que acontece? Recentemente o TCU facilitou muito a nossa vida, né, porque ele fez uma análise mais criteriosa dos processos da Conitec em si, e muito já foi estudado também
sobre isso no ambiente acadêmico. Então eu cito aqui a tese de mestrado da Marcela Simões, que também avaliou a questão dos 180 dias, tá? Mas basicamente é isso. 78, quase 80% do que foi incorporado entre 2021 e 2023 chegou com atraso. 80% chegou com atraso. Para doenças raras e condições crônicas, a Marcela criou uma estratificação. Então, condições crônicas de doença, a gente tem uma média de 400 dias de atraso. 180 mais 400. Para doenças raras, 624 dias de atraso. Doença rara, gente, mata 75% das crianças menores de 5 anos de idade. 1.300 dias, sabe quantos dias dão? Quase os 5 anos dessa criança. Bom, trazendo alguns destaques rápidos, mas basicamente aqui eu não vou ler o slide, ele só corrobora aquilo que eu trago, que é não só a questão do atraso, mas sim a falta de transparência que permitiria a gente, então, monitorar, fazer todo o controle social, que todos nós fazemos aqui, porque todos somos militantes de saúde. Bom, a auditoria traz muito essa questão de falta de transparência. Ela determina que, inclusive, a partir de março, né, que foi recente esse relatório, daqui 90 dias, no máximo, a Conitec apresente um plano, o Ministério da Saúde apresente um plano para direcionar, ou pelo menos algo paliativo para solucionar vários enfim, parâmetros avaliados, né? Então eles trazem parâmetros provisórios de utilização dos produtos. A gente fala muito disso, né? A gente fala muito também de judicialização, mas a gente tem muita judicialização de produto incorporado. E aí vai falar para mim que essa judicialização ela não é legítima? Porque no Brasil a gente não pode mais falar a palavra judicialização. Mas foi tudo feito, o processo foi feito. Foi publicada a incorporação no Diário Oficial da União e no remédio não chega. É seu direito judicializar. E o TCU identificou isso. Eu recomendo uma boa leitura no relatório, tá, gente? Mas voltando para a minha questão dos 180 dias, trazendo de uma forma mais propositiva, o que a gente pode fazer? Então, recentemente, acho que isso foi ano passado, a CDD, na verdade, ano retrasado, a CDD começou a trabalhar um projeto que nós temos lá na associação, chamado A Regra é Clara. E a gente tem uma das bandeiras do A Regra é Clara, os 180 dias é regra. E aí foi toda uma sensibilização parlamentar para poder depois virar o que a Mara Gabrilli transformou num projeto de lei, tá? O 6.172 de 2023, que tenta propor, assim como o decreto, mas que não tem força de lei, preconiza, que então mantenha-se 180 dias como prazo limite para chegar ao remédio. Aí a coisa começou a ficar estranha. Brasil. Começou a ficar meio estranho, porque nós estamos falando de eleição, nós estamos falando de TCU avaliando, nós estamos falando de polarização, e aí aquilo que tinha andado muito rápido em 2023 começou a esfriar um pouco em 2024 e 2025. Porque em dado momento chegou o senador Confúcio Moura, e ele principalmente retirou o que estava já prestes a ser aprovado, da discussão a aprovação do próprio projeto de lei. Dentre outras coisas que ele argumenta, é porque, enfim, o TCU já estava avaliando, então era melhor segurar um pouquinho para esperar o que o TCU ia falar. O TCU falou aquilo que todo mundo já sabe, atrasa mesmo, não tem transparência, aquela coisa toda. Mas tem algo interessante que ele também traz. É uma provocação de que 180 dias não são suficientes. Mas, gente, eu tenho esclerose múltipla, doença neurológica que mais aposenta adulto jovem no mundo. 5 anos pode mudar muito o meu estado de saúde. 180 dias também. O que ele sugere na conversa que nós tivemos é que a gente aumente o prazo. E para mim é inadmissível a gente pensar em regulação, pensar em acesso, identificando que a gente não tem eficiência suficiente para cumprir algo que já existe de alguma forma um decreto. Tenta criar um decreto, um projeto de lei que aí de fato regulamente os 180 dias, aí do nada alguém para e fala, não, mas o problema são os 180 dias. É muito pouco. Me recuso a acreditar porque eu acho que enquanto Estado a gente tem que mobilizar
toda a estrutura e infraestrutura para poder fazer, inclusive, ser menos que 180 dias. Porque quem disse que 180 dias está bom? A gente começou a trabalhar com neuroblastoma. Fala de 180 dias para uma criança com neuroblastoma. Aqui, algumas coisas jogadas aleatórias. A gente começou uma campanha no ano passado, principalmente ela foi assinada e endossada pela Brale, pela AME, Raíssa que está aí, Asbag, Casa Hunter, a CDD, Febraharas, Febras, Fundação Proar, Ângela, Grupar, Priscila. E aí eu convido a todos, caso queiram integrar esse movimento. Essa carta ela está passando ainda, ela está atual na discussão. E o que a gente sugere aqui, principalmente como um encaminhamento dessa fala, é que a gente reúna forças para que a gente fale sobre isso. Nós estamos às vésperas de eleições e todo mundo nesse momento começa a entregar cartas de intenções, né, para os seus parlamentares, enfim, que a gente incorpore esse problema que afeta a todos nós. Eu citei neuroblastoma, eu citei esclerose múltipla, afeta a todos nós. Ele é estrutural e infelizmente, o que parece ser um encaminhamento é justamente flexibilizar os 180 dias, porque eles não são suficientes. Aí bom, toda a apresentação foi principalmente facilitada pela Bia do meu time, e a Bia traz essa fala que de fato é o que eu quero trazer. Aumentar prazo não é eficiência, é negligência. Tá? Então eu convido vocês, a gente vai estar aqui durante o dia, se quiserem falar um pouquinho mais sobre, e agradeço. Olha, Marco, fiquei dentro do tempo, hein, Marco? Obrigado.